Aleluia. Almeida Corrigida e Fiel, tá bom? Léo, pode colocar aí nessa versão. Queridos, hoje eu gostaria de falar uma das profecias messiânicas aqui do Velho Testamento, Isaías 53. Acompanhe conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí na tela ou na sua Bíblia. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia o quê? Boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam, assim o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Grave isso. Estamos falando de Jesus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico nas suas mortes, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Em outras versões vai falar de dolo na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O verso 11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, somos nós, porque a iniquidade deles levará sobre si. E o último: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Você lembra disso, que Jesus na cruz, ele ainda orou, ele intercedeu. Feche os seus olhos. Aleluia. Maravilhoso Deus, nós sentimos a Tua graça, a Tua presença aqui, Senhor, nesta manhã. Obrigado, porque exala esse tão bom perfume, Senhor, da Tua presença. Fala conosco através desse texto, fala conosco através da Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Sente, nesse momento, ainda com a Bíblia aberta. Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre a mensagem, mais uma vez, sobre a mensagem da cruz. Rapidamente, em breves palavras, todos nós conhecemos o texto de Isaías 53, que ele aponta para Jesus, a revelação de tudo aquilo que viria a acontecer. E nessa pequena introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se hoje
alguém chegasse com você e perguntasse: nós usamos a cruz, nós temos o símbolo, né, o cristianismo, nós temos por símbolo a cruz. E se hoje alguém chegasse com você e pedisse: olha, me explica, qual o real significado da cruz? Qual então a importância da cruz para você? Você que é cristão, e o cristão aponta para Cristo, e todos nós conhecemos o antes e depois, né, de toda essa extravagante história do início do cristianismo. Mas se alguém perguntasse para você qual é a mensagem da cruz, será que você teria argumento suficiente? Nós somos uma igreja, Assembleia de Deus, onde temos orquestra, onde o maestro sobe aqui, nós lagrimamos quando tocamos esses louvores aí, o louvor saudade praticamente hoje, não foi? Maravilhoso. Mas muitas das vezes nós estamos aqui apenas no piloto automático, nós não sabemos qual a importância da cruz. Então, eu quero dizer que quando eu li, me deparei mais uma vez aqui lendo Isaías, aqui, irmãos, eu percebo a extravagância do amor de Deus pela humanidade. Esse texto, ele aponta e ele nos mostra o amor de Deus para conosco. Então, será que você entende que a cruz, para começar aqui, né, nós desenvolvermos aqui a palavra, será que você entende que Deus, ele te amou de tal maneira, né, que ele se entregou, ele deu tudo, ele deu o seu filho, ele deu a si mesmo pelos nossos pecados. Então, eu gostaria aqui de caminhar com vocês em relação a essa mensagem da cruz. Primeiro ponto aqui, a cruz de Cristo é a mais, então, amados, eloquente, extravagante, a expressão maior, a cruz de Cristo, ela é a maior expressão do amor de Deus por nós. É por isso que nós viemos na Santa Ceia, lembramos do sangue, lembramos do corpo, e nós ficamos assim, emocionados, alegres e satisfeitos. Pelo menos existe em meu coração, existe essa alegria e essa gratidão por tudo aquilo. Existem pessoas que não são gratas porque falam: olha, eu não pedi para nascer. Eu já vi pessoas na teologia dizendo: olha, explique onde é que eu entro aí, porque eu tenho culpa disso. Eu já vi dentro da teologia pessoas explicando: mas onde é que eu entro? Porque eu sou o culpado, porque então Jesus pagou que eu não fiz nada. Então não entendem o significado real da cruz, o que ele verdadeiramente fez por nós. Ele não escreveu para dizer que nos ama. O Senhor, ele não escreveu na lua ou mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo: olha, meu servo, eu te amo, e eu estou mandando uma mensagem, você fala: olha, foi Deus que mandou essa mensagem aqui. Não, irmãos. Para ele expressar esse amor por nós, ele mandou o seu filho, o seu único filho. Então, a cruz, ela é a expressão máxima. Você precisa, adolescente, criança, todos, você precisa entender, quando nós estamos aqui e nós olhamos para a cruz, é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Amém, igreja? É a expressão máxima. Nós precisamos entender. Então, ele deu a si mesmo e a seu filho. Então, um outro ponto importante nós entendermos da cruz é que as pessoas pensam que a cruz, ela foi algo circunstancial. A cruz foi algo que aconteceu por um acaso. E existem pessoas que falam assim, pensam: olha, se não tivesse acontecido naquele contexto romano, as autoridades do Sinédrio, ou então se Judas, né? As pessoas têm crente que fala que quando chegar no céu vai pegar Judas para descontar, e porque Judas fez isso. Mas, amados, entendam uma coisa: às vezes nós pegamos pessoas dizendo assim: pastor, mas se Judas não tivesse traído, mas se o Sinédrio não tivesse falsificado testemunha, mas se a autoridade Pilatos, se as autoridades romanas não tivessem ali julgado, talvez de forma justa, trazendo a equidade, o equilíbrio judicial, não, amados. Você precisa entender que, primeiro ponto, essa cruz, ela expressa o amor de Deus por nós. Segundo ponto, é que a cruz estava nos planos de Deus desde a eternidade. Eu vou repetir:
A cruz estava nos planos do Senhor, de Deus, desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Então, o que é que você quer dizer, pastor? É que a cruz não foi um acaso. A cruz não foi um acidente. Sabe por quê, irmãos? Se nós achássemos que a cruz fosse um acidente, nós iríamos declarar que Deus perdeu o controle da humanidade. Se eu falar assim, olha, infelizmente ali houve uma rebelião e o homem então ali se afasta e a conciliação se rompeu e Deus ele perdeu o controle porque houve, não. Nós precisamos entender que a cruz estava no plano da eternidade, no plano da salvação, no plano de Deus, da remissão e do resgate do ser humano. Você entende isso? Que não foi um acaso, a cruz não foi obra circunstancial ou do acaso. Amém? Jesus, ele marchou ali para aquela cruz, você vai ver que ele não houve vingança, ele não espraguejava, ele não murmurava, mas ele como rei, ele marchou como um verdadeiro rei, que vai ser ali entronizado. Então, estava dentro do coração, sempre esteve dentro do coração de Deus. A cruz de Cristo também, ele foi um gesto de abdicação do próprio Jesus. Por quê, pastor? Porque, amados, o Senhor Jesus, ele deixou o seu trono de glória. Então, vamos, ao invés de colocar abdicação, que é renunciar, né, à sua própria vontade, vamos colocar aqui o sacrifício. Se você entender, por exemplo, eu vou tentar melhorar o exemplo do sacrifício, da abdicação, que nós precisamos entender, para nós termos esse coração grato. É como se fosse aqui, eu chamasse aqui o pastor Laci, agora eu preciso que você tire aqui a sua veste, e eu vou precisar que você faça ali uma limpeza, romper o esgoto ali da igreja, e lá é fundo, precisa entrar, e ali o pastor sai daqui, para fazer aquele trabalho ali, que aqui socialmente, pode não ser aparentemente, né, sem a roupa adequada, e ele vai ali prestar um serviço, que eu posso dizer, uma situação que não estava ali, isso. Então, o nosso Senhor Jesus, quando ele desce, amados, ele faz um sacrifício de deixar o céu de glória, o seu reino, aquilo que ele estava ali junto com o Pai, e ele desce, ele abre mão da sua glória. Isso, amados, não comove o coração de pessoas. E isso não mais na Santa Ceia, não faz mais lembrar o nosso coração e encher nossos olhos de lágrima por esse sacrifício, por isso que ele abriu mão. Então ele deixou a sua glória, o trono esvaziou-se, tornou-se homem, servo, ele foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregaram ele naquela cruz, ele foi humilhado, rejeitado, amados. Sendo Deus, então, como eu falei, no seu trono de glória, ele se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo santo, ele se fez pecado. E sendo bendito, ele se fez maldição. E sendo o autor da vida, ele deu a sua própria vida, ele oferece a sua própria vida, sendo o próprio autor da vida. Isso é maravilhoso. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês rapidamente mas pastor, se não foi um acaso, então quais foram os personagens? Quem foi que conduziu o Senhor diante desse texto? Quem conduziu então Jesus à cruz? Anote aí comigo, já que a morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais, Cristo, ele não foi morto, irmãos, pelos sacerdotes que o prenderam. Cristo, nós pensamos assim, olha, mas os soldados romanos, mas quem levou Jesus de fato ali à cruz? Amados, acompanhe comigo o verso 5, coloca ali, a Bíblia diz assim, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
Sabe quem levou Jesus à cruz? Os nossos pecados. Nós precisamos entender de uma vez por todas. Primeiro ponto, quem levou Jesus? Olha o verso 8, a parte B. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele, Jesus, ferido. Olha o verso 12. Levou sobre si o pecado de muitos. Então, quem levou Jesus à cruz? Foram os nossos pecados. A Bíblia aqui é clara, levou sobre si o pecado de muitos. O verso 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. As nossas dores ele levou sobre si. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem foi os soldados aqueles que humilharam, que cuspiram. Fomos nós, os nossos pecados. É importante nós entendermos, porque nós teremos assim um coração grato. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi moído pelas nossas transgressões. Na cruz, ele ali sorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Mas é importante também lembrar o verso 6, pode colocar aí para a gente, olha que interessante. O Senhor, diz assim, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O verso 10 vai dizer assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Amados, quem levou Jesus para a cruz também? Além dos nossos pecados, o próprio Pai. Esse Senhor aqui, com a letra maiúscula, o primeiro, o verso 6 diz assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. E o verso 4, a parte B, diz assim: e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O próprio Pai. Jesus não foi à cruz porque a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. Não. Ele foi à cruz, sabe por quê? Porque o Pai também o entregou. Porque foi vontade do Pai. Mas em terceiro lugar, quem levou Jesus à cruz então também? A Bíblia diz no verso 4 que certamente ele tomou sobre si. E o verso 10 diz: quando a sua alma foi, o verso 10, isso, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, o seu servo, o verso 11, o seu servo justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Terceiro ponto, nossos pecados, o próprio Pai, mas Jesus, ele voluntariamente também, ele foi à cruz pelos nossos pecados. Voluntariamente também ele se apresentou. Amém, igreja? Então, precisamos entender que a mensagem da cruz, ele é o gesto máximo do seu amor, amor de Deus por nós. Segundo ponto, é que esse Deus, ele também levou os nossos pecados, mas o Senhor Jesus, voluntariamente também se apresentou na cruz pelos nossos pecados. Jesus suportou os mais cruéis sofrimentos. Amados, aqui é importante, o verso 3 diz assim: seu sofrimento, ao vê-lo, os homens, foi o que eu repeti aqui, né? Os homens escondiam o rosto. Que sentimento é esse? Um sentimento de repulsa, né? Quando alguma coisa acontece, se eu olhar para uma criança, um adolescente, ou pessoas que sentem repulsa, vão colocar assim a mão no rosto. Meu Deus, que situação, né? Então, seu sofrimento foi repulsivo. Ao vê-lo, os homens escondem o rosto. Então, o verso 3 também diz assim: e deles não fizeram caso. Ele não conseguiu produzir compaixão nos outros, porque simplesmente deles não fizeram caso. Eu acho aqui, irmãos, interessante a rejeição, a humilhação que o Senhor passou para aquela época. Por quê? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, esse verso vai dizer que ele foi humilhado, e nós sabemos
que ele foi humilhado e rejeitado. E se existe um sentimento, acho que a minha esposa pregou aqui, um sentimento cruel, é o sentimento de rejeição. Então, observe algo. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado pela multidão, aquela multidão que olhava para os pecados. O Senhor Jesus, você imagina aquela multidão que ovacionava a entrada dele, e gritava e clamava, e viram que ele ressuscitando e levantando os aleijados. Aquela mesma multidão agora gritava o quê? Crucifica, crucifica. Ele foi rejeitado pela multidão. Mas o Senhor também, ele foi rejeitado pelos seus discípulos. Pedro o traiu, Judas o traiu, Pedro o negou. E os outros, pastor? Os outros todos abandonaram. Ele foi rejeitado por aqueles que andaram durante 3 anos ao seu lado, ouvindo suas parábolas, ouvindo seus ensinamentos, observando o espetáculo do amor que ele tinha por eles, os ensinamentos ali aos pés do mestre. E agora ele foi rejeitado pelos seus discípulos. Irmãos, existe algo pior do que nós sermos rejeitados pelas pessoas que nós amamos e admiramos? Porque se você está no trânsito e alguém rejeita, ou você está no shopping, ou você é rejeitado dentro de uma loja, isso aqui não vai impactar você, a não ser que tenha um problema emocional aí profundo, muito grande. Mas quando nós somos rejeitados pelos nossos, quando nós somos rejeitados, quando aquela esposa é rejeitada, quando um filho ou uma mãe é rejeitado pelo seu próprio filho, é muito mais difícil e doloroso. Mas ele não foi só rejeitado pela multidão e nem pelos filhos. O Senhor também, ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Ali, nós sabemos que ele passou aquele momento de humilhação, mas ele foi rejeitado também pelo Sinédrio, as autoridades judaicas rejeitaram o Senhor. Então, ele passou por todos os tipos de rejeição e humilhação, esse tipo de sofrimento, tortura. A palavra do Senhor diz no verso 9, que ele se entregou com sacrifício, e Jesus, diante do sofrimento da cruz, irmãos, ele não tinha nada a dever. O verso 9 diz assim: nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Diz assim: ele, como cordeiro, foi levado para o matadouro, ele foi cortado da terra dos viventes. O verso 8, por causa da transgressão do meu povo, e não por culpa dele, foi pela transgressão do povo. Não murmurou e nem pediu a vingança. Olha o verso 7, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. E o verso 12, amados, o verso 12 ele vai nos dizer, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercede, ele ora por aquelas pessoas. Mais uma vez, demonstrando que o princípio do cristianismo, que é o amor, que nós precisamos tanto aprender a amar com esse Jesus, e como reconhecer que ele é o verdadeiro amor. Ele ora, demonstrando ali, perdão, demonstrando ali para todo mundo o verdadeiro amor. Olha, Senhor, naquele momento ali da cruz, ele ainda intercede, fala assim: não sabe o que eles fazem, perdoa-os. Mas interessante também, o verso 10, aí eu vou perguntar para vocês: então, pastor, qual o propósito da cruz? Sabe qual é o propósito da cruz, para nós caminharmos aqui para a Santa Ceia? É que ele venceu a morte, irmãos. Jesus, o maior propósito então dessa cruz é que ele venceu a morte. Jesus venceu a morte, tirou o aguilhão da morte, ele matou a morte. Amém, igreja? O verso 10 diz: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele ressurgiu e ele está vivo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: ele está vivo, aleluia.
Ele rompeu os aguilhões da morte, aleluia. Ele abriu o túmulo de dentro para fora e Ele conquistou para nós a imortalidade, aleluia. Fique de pé, amada igreja. O verso 12 vai dizer que Jesus, Ele salvou um povo, Ele remiu um povo para Deus. O verso 11 diz assim: verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos. Levante a mão, porque o justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Que o Senhor Jesus te comprou com seu sangue, aleluia. Ele me comprou, Ele comprou a sua família, Ele comprou a sua casa, Ele tirou da maldição, da escravidão, do império das trevas, da posteridade de Satanás, do jugo de Satanás, e Ele trouxe para a sua maravilhosa luz, aleluia. Agora nós somos livres. Pode louvar, morte venceste, aleluia. Nós somos livres. vento rompeste, a tumba aleluia. vazia. Agora nós temos justificação, aleluia. Agora Ele vive. Adora, proclama a tua glória, os ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Querido, a recompensa do Senhor Jesus é você. O propósito da cruz e a recompensa é você. A sua volta para Ele, o seu arrependimento. Aleluia. Isso alegra o coração do Senhor. Eu peço que você faça uma oração nesse momento. Nós vamos fazer um momento de Santa Ceia. E se você tem algo para pedir perdão ao Senhor, ou sua esposa, seus filhos, quero que você faça essa oração. Vou te dar 1 minuto para você fazer essa oração.